Olá, sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está de volta. O programa já começa falando que a força-tarefa de delegados que está cuidando, a força-tarefa que está cuidando do caso Pastor Jorge está neste momento na Grande Vitória. Hoje tem informações exclusivas apuradas pelo programa Ronda neste caso. Um dia depois dos delegados confirmarem o que o Ronda da cidade já disse há 15 dias atrás. Vocês se lembram? Numa entrevista que eu fiz aqui no programa com o Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior, advogado, criminalista, nós afirmamos que a investigação que a polícia de Linhares estava fazendo era uma investigação para homicídio. Isso foi dito há 15 dias atrás. Ontem apenas houve o vazamento de uma confirmação dada pelos delegados, mas que continuam as investigações. As provas continuam ainda sendo levantadas. Portanto, o programa Ronda já se adiantou há 15 dias atrás e disse para os nossos telespectadores, não se iludam, essa investigação era para homicídio. Hoje, os delegados rumaram para a Grande Vitória, onde está havendo uma reunião. E o assunto é o caso Pastor Jorge. Daqui a pouco, nós tivemos informações exclusivas de vizinhos do pastor que afirmam terem ouvido gritos à meia-noite, bem antes da tragédia ter sido registrada. Daqui a pouco eu vou contar todas essas informações. Produção, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente vem com essa bomba, essa notícia. Agora, por falar em bomba, deixa eu mostrar uma imagem de posto de combustível ou bomba de abastecimento em postos de combustíveis. Gente, já não bastasse a gasolina ter tido nesta semana 4 aumentos sucessivos. 4 aumentos. 1,89 foi o último que eu vi. Os caras gostam da gente, né? Dão aumentos assim, em uma semana, 5 dias, 4 dias. Em 4 dias eles disseram, vamos aumentar a gasolina. Aumentaram, né? E aí houve uma fiscalização de órgãos de proteção ao consumidor em todo o estado do Espírito Santo. Isso aconteceu na Grande Vitória e também aconteceu aqui. O que eles estavam querendo? Fiscalizar o abastecimento. Não falavam de qualidade do produto, mas será que a lisura do abastecimento estava sendo mantida? Pois bem, aí a fiscalização foi nas bombas dos postos de combustíveis. E pasmem, teve uma bomba de um posto de combustível em Linhares que foi lacrada. Sabe por que essa bomba foi lacrada? Foi lacrada porque o cara comprava, não tem nada a ver com essa imagem aí que nós acabamos de mostrar. A bomba foi lacrada porque o cara pagava R$50 de combustível. No abastecimento, a bomba abastecia menos. Ele pagava 50, mas a bomba abastecia uma quantidade menor de combustível. Poxa vida, 4 aumentos. E ainda a gente tem que ser lesado numa bomba de combustível. Ela foi lacrada pelos órgãos de segurança. Por isso que nós não estamos falando aqui de postos. Nós não estamos falando de postos de combustíveis. Não tem nada a ver a imagem de postos de combustíveis em si, né? Mas das bombas, porque uma delas acabou sendo lacrada aqui no município de Linhares. Se isso é possível, eu quero começar o programa fazendo um alerta. Eu também sou motorista, eu também abasteço, eu aproveito sempre o menor preço. Já tem até promoção aqui na cidade. Hoje nós acordamos com promoções. Agora tome cuidado, porque dependendo do posto, você tem que ter a certeza da lisura. Conhece o dono? Conhece os frentistas? Conhece todo mundo lá? Então, vai nesse, porque tem muita gente lesando. No estado do Espírito Santo foram várias bombas lacradas. Aqui na cidade de Linhares, uma bomba acabou lacrada. Lacrada porque estava lesando os consumidores. Pensa nisso. Eu vou repetir. 4 aumentos nessa semana. E mais essa? Onde é que isso vai parar, hein? É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você.
Muito bem. Caso Pastor George, eu já disse que hoje o dia começou com uma reunião da Força Tarefa na Grande Vitória. Os delegados estão lá e na pauta o assunto é este caso que vem mexendo com todas as pessoas. Nós já estamos beirando os 30 dias de investigação, o que vai dar no próximo dia 21, e ainda hoje nós não temos a resposta final, mas nós já temos vários detalhes importantes desta investigação. Com exclusividade, nós tivemos informações de vizinhos que ouviram gritos. Alguns relataram gritos de horror, isso era meia-noite, 11 e pouco para meia-noite, antes da tragédia ter sido confirmada. Eu já dei uma notícia aqui dizendo que o pastor George, em entrevista, disse que os gritos aconteceram na hora do incêndio, que as crianças acordaram, gritaram, pai, 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 ele conta isso em entrevista, e era na hora do incêndio. Mas os vizinhos relataram que as crianças estavam gritando sem o incêndio. Veja aí os detalhes, põe no ar. Vizinhos do pastor George Alves relataram detalhes que podem ajudar a polícia a elucidar o caso da rua Nicola Biancardi, centro de Linhares, onde morreram os garotos Cauã e Joaquim. Testemunhas que não querem ser identificadas afirmam que ouviram gritos, choro de crianças antes das mortes. De acordo com eles, o choro forte foi ouvido por volta da meia-noite do dia 20 de abril, sexta-feira, horas antes da tragédia. Alguns relataram que era choro de verdadeiro horror. 1h, já do dia 21, os próprios vizinhos perceberam os primeiros sinais de fumaça que saía do quarto dos meninos, que já não choravam mais. Dizem os vizinhos que até aí ainda não tinham ouvido nenhum barulho do pai das crianças, que supostamente estava dentro da casa. Ainda segundo vizinhos, por volta das 2h, o incêndio atinge seu ápice e aí Joaquim e Cauã já eram dados como mortos. Detalhes que, mais uma vez, contradizem o pastor em seus depoimentos, afirmando que os gritos aconteceram no meio do fogo. Este motociclista percebeu o fogo e parou na frente da casa fazendo um registro do que estava acontecendo, já quando os bombeiros constataram as mortes no dia 21. A casa acabou de pegar fogo aqui no centro, aqui, velho. Aqui na Nicola Biancardi, no centro. O bagulho tá doido. Um dos resultados de exames feitos nos corpos das vítimas já revelou que as crianças não morreram por asfixia, ou seja, não morreram carbonizadas. Por essas e outras motivações, a polícia pediu outros 30 dias de prisão para Georgival Alves, o pastor George. Como o programa Ronda da Cidade da TV5 Canal 16 já havia antecipado, a característica da prisão revelava investigação para homicídio ou até crime hediondo. Você tem aí a prova da materialidade, que infelizmente é o óbito das duas crianças, e você tem aí a fundada suspeita de que o pastor seja o autor de 2 crimes de duplo homicídio qualificado. Né? Você aí me disse que ele estava sendo, talvez aí existe uma possibilidade dele estar atrapalhando as investigações. Que foi o que a polícia disse. Isso aí foi a polícia que disse. As investigações para apurar qual crime, porque atrapalhar as investigações por si só não bem. daria uma prisão temporária de 30 dias. Depois de alguns dias sem funcionar, a Igreja Batista Vida e Paz do pastor George voltou a realizar culto no bairro Interlagos. Pastores ligados à igreja estiveram nesta semana na delegacia para dar depoimento a pedido dos advogados de defesa. A força-tarefa composta pelos delegados André Costa, Suzana Alves, André Jareta e o presidente do inquérito, Romeu Pio de Andrade Júnior, afirmam que novos depoimentos e contraprovas serão realizados nos próximos dias. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês.
A gente disse aqui que era homicídio há 15 dias atrás, né? Mas eu chamo a atenção, coloca lá a imagem de novo, as imagens gerais desse caso. 2 informações nessa matéria são extremamente esclarecedoras neste caso, e eu acredito, a polícia está lá nos acompanhando, né? Os caras estão com TV ligada lá na delegacia, e seguramente devem já ter isso aí. O negócio é o seguinte: os vizinhos dizem que houve gritos à meia-noite, né? Então tá. Se houve gritos à meia-noite, aí a pergunta que se faz logo de cara é a seguinte: o que é que estava acontecendo dentro da casa que as crianças já estavam gritando, gritos desesperados à meia-noite? Outra informação importante: se exames revelam que as crianças não morreram carbonizadas ou por asfixia, morreram de quê? Então, são 2 indagações importantes nessa matéria esclarecedora. Pode voltar aqui para mim. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Daqui a pouco de volta, vou girar pelo estado a história da bomba, hein? Da bomba de combustível. Meu Deus do céu, isso me deixou... Poxa vida, rapaz, eu não esqueci isso ainda, produção, eu não consigo esquecer. Imaginem, 4 aumentos nessa semana, para depois a gente chegar aqui e dizer que tem uma bomba lacrada aqui na cidade de Linhares, porque você pagava X, a bomba ia lá, colocava menos combustível no seu carro. Que isso? Tem que ter investigação, sim. Daqui a pouco de volta tem outras informações no programa. Volto já. Um breve comentário aqui, em cima de um comentário ou uma indagação que foi feita nas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook. Galera do Facebook, ó, parabéns, hein? E sejam todos bem-vindos a essa grande audiência. Mas alguém colocou aí no Facebook agora há pouco o seguinte: a minha produção está atenta lá, já me contaram aqui. Para de chamar o pastor George de pastor. Deixa eu explicar de novo para vocês, queridos. A responsabilidade de instituir o pastor é da igreja, não é do Honda. A igreja não destituiu o pastor George de ser pastor. Ele está afastado das funções. Então ele ainda é, sim, pastor, queira você ou queira não. Então eu não posso destituí-lo. Nem você, só a igreja. O dia que a igreja disser assim, não é pastor, aí pronto, aí a gente para. Tá bom, gente? É isso aí, precisava explicar isso aí, tá bom, produção? Vamos lá para Vitória. Um médico quebrou tudo no local onde ele estava atendendo. Chegou lá e viu um monte de problemas, surtou. O médico foi notícia no Brasil inteiro, porque ele chega lá para o atendimento e de repente surtou. Foi em Cariacica, nessa semana. O médico deu uma entrevista contando o que aconteceu, por que tudo aquilo aconteceu. Eu tenho essas informações aí. Vamos lá para Grande Vitória, Canal 20, Grande Vitória. Um abraço para vocês que sempre me acompanham aí. Põe no ar. A gente veio até a casa do doutor Aurédio Couto para ele explicar para a gente o que aconteceu naquele dia e também para ele falar sobre a rotina dos médicos na rede pública. Boa noite, doutor Aurédio. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês para que a gente possa ajudar a defender os interesses que a população de Cariacica precisa. Eu, quando lá chego, eu pergunto, meus pacientes estão na sala? Em que sala eu vou atender hoje? Os pacientes não sabem onde me procurar. Cada dia uma. E nesta última que estive por alguns meses, só para iniciar, não tinha água para lavar as mãos. Não tinha assento para a pessoa levar um acompanhante, tinha de ficar em pé. Se eu quisesse deitar a pessoa para examinar alguma coisa no seu abdômen, no seu tórax, não tinha o pedestal. Será que eu tinha de pegar no colo o paciente para levar? Não tenho atendente, nem auxiliar de enfermagem. Então, todas essas coisas motivaram que o senhor, naquele dia, se tivesse ali um ataque de fúria, né, e quebrou ali algumas gavetas, cadeiras, foi essas coisas? Eu acho que não foi só isso. Foi
eles ofereciam para mim, na mesma hora que eu pedia, a não ser o silêncio. Eu não sabia o que fazer. Muitas vezes eu necessitava de um aparelho para medir a sua temperatura. Talvez o paciente estivesse com a dengue. Quando eu peço também um aparelho para auscultar o seu pulmão, o coração do paciente, eu não tenho isso. Se eu precisar examinar sua garganta, eu peço, vai chupar um picolé, traz o pauzinho para mim ver sua amígdala. As pessoas ficam rindo. Mas é verdade. A lágrima vem. A esperança é grande. E o cariaciquense todo me ajuda. Como é que o senhor se sente diante de querer atender bem o cidadão e encontrar essas dificuldades? Eu não sei, a reação que tive é de pedir às pessoas daqui para frente para não deixar cadeiras na minha frente. A unidade precisa urgentemente de reparos, precisa urgentemente de medicamentos, acompanhar o desenvolvimento tecnológico dentro da medicina. E em conversa com a prefeitura, o que eles, depois desse episódio também, eles conversaram com o senhor? Não, eu vim tentado, e há muitos anos, vou dizer assim, há muitos anos, um contato com a Secretaria de Saúde. Quando lá estive da última vez, eu pedi à atendente que me levasse até a secretária para que eu pudesse fazer as reclamações da unidade. Ela voltou dizendo para mim que eu não poderia me atender naquele momento. Eu agradeci e pedi para ela, mostre para ela as necessidades da unidade de saúde e peça para ela fazer uma visita. Não precisa eu estar lá não, mas veja os outros colegas, veja a população, ouça o que elas necessitam. Isso é crime. A polícia vai me chamar porque eu quebrei 2 cadeiras. Estão dizendo que é fúria. Não sei explicar direito porque saiu de dentro de mim. Meu Deus! Galera de Vila Velha, oi! Sejam todos bem-vindos. Quem é mais está me vendo? Lá em São Mateus também, a galera gosta. Gente, esse médico maior barato. Eu não quero incentivar crime, ele depredou patrimônio, é um monte de coisa que vai cair nas costas dele. Agora, um juiz sensato, coloca lá essa imagem de novo, coloca lá de novo para eu fechar e chamar um bloco de comerciais. Um juiz sensato vai olhar para esse médico e vai entendê-lo. Imagina, eu médico, chego lá para atender aquele monte de gente, aí de repente não tem isso, não tem isso, não tem aquilo outro. Quem está de cara ali com o paciente, vamos deixar isso claro, quem está de cara com o paciente é o médico. Não é secretário de saúde, não é prefeito, não é ninguém não. Quem está de cara aí é o médico. Então nós precisamos entender isso aí, que isso pode acontecer, hein? Eu vou chamar a atenção aqui, atenção senhores governantes, tem um monte de cidades me acompanhando. Esse médico fez o que é uma tendência. O cara chega no postinho de saúde e não tem nada. O cara chega no hospital, não tem nada, vai lá e quebra tudo e pronto. Eu não estou incentivando isso não, entendam bem. Eu estou falando de uma tendência que pode acontecer porque o médico quer dar o atendimento, mas ele não tem condição de dar o atendimento por falta de quê? Por falta de material. É absurdo faltar materiais. E olha que existem faltas de materiais básicos. Existem materiais básicos que estão faltando. Eu entendi perfeitamente. Se ele vai responder a crime, aí é a leitura da lei. É a leitura da lei. Agora, entendo perfeitamente o que esse médico fez e, mais uma vez, isso pode acontecer outras vezes. Daqui a pouco de volta, o último bloco do nosso programa, você não pode perder. Eu volto já. De volta, quem é que está me vendo lá em Nova Venécia, gente? Eu esqueci o nome dela, Raquel. Oi, Raquel, tudo bem contigo? É uma honra ter você aqui nessa audiência no nosso Facebook. Obrigadão.
Vamos trazer uma notícia agora que a polícia desarticulou uma quadrilha que adulterava carros no estado do Espírito Santo. Se não bastassem tantos problemas que nos lesam todos os dias, uma quadrilha adulterava carros. Roubava, depois adulterava. Mas tem muita gente presa e eu quero trazer essas informações. Põe no ar. Diversas placas de carros e lacres irregulares. Esses foram alguns materiais apreendidos pela Polícia Civil durante a ação da Operação Capsaicina, que desarticulou uma quadrilha após o roubo de um carro na capital. A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, ao identificar que existiam organizações criminosas voltadas para práticas de adulteração de veículos automotores a fim de reinseri-lo novamente na frota do Estado, a gente passou a atuar no sentido de reprimir essa prática. De que forma? Nós deveríamos perseguir toda a cadeia que fomenta a atividade de furto e roubo no Estado. Depois de 4 meses de ação controlada pela polícia, o veículo roubado foi recuperado em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. A partir dessas investigações, a polícia descobriu como funcionava o esquema dessa organização criminosa. A organização criminosa ela era acionada para viabilizar um roubo de um veículo que tinha a finalidade de ser adulterado. A organização ela se dividia em 3 núcleos: os dos despachantes, que forneciam dados e documentos falsos, o núcleo das fábricas de placas, que forneciam a placa clonada para essa atividade, e o núcleo do adulterador, que fazia propriamente as adulterações no veículo para que ele pudesse ser reinserido no mercado totalmente adulterado. Depois de passar por todas as fases do esquema, os veículos eram revendidos. Após o veículo ser totalmente adulterado, ele poderia ser vendido para um terceiro de boa-fé que adquiria crendo que se tratava de um veículo legal, mas também era vendido para pessoas que assumiam risco em sabendo que se tratava de veículo clonado e pagavam por isso mais barato. Durante as investigações, a polícia monitorou 20 carros e recuperou 3. Dirceu Pimenta Júnior, despachante de 31 anos, e seu funcionário, Renan Barcelos, de 30, além de Gilson de Jesus, de 29 anos, funcionário de uma fábrica de placas, foram presos. Anderson Vitória dos Santos, apontado como autor de adulterações nos veículos, está foragido. Durante mandado de busca, a polícia encontrou documentos originais do Detran em um fundo falso de um escritório. Nós já identificamos que documentos são esses, nós já confirmamos que esses documentos de fato são nossos e agora a gente vai rastrear para identificar quem foi o agente público que deu causa a essa situação. É importante que se diga que o nosso sistema ele é todo rastreável. Quem fizer o mal feito deixou a sua digital. E é por isso que a gente está conseguindo rastrear e buscar, e nós estamos em parceria com a Polícia Civil fazendo essas investigações para apurar e ir até o fim, aonde tiver que ir, para identificar os responsáveis. A polícia não descarta que mais pessoas estejam envolvidas no esquema e avalia a operação da divisão. A delegacia, que agora em divisão vem trabalhando intensamente nessas recuperações, obviamente que nós vamos buscar agora melhoras, nós vamos buscar agora um aumento nessa recuperação e, a princípio, nós queremos buscar uma diminuição da ação. Queremos diminuir o número de roubos e o número de furtos, trabalhando justamente o pós-fato, trabalhando aquelas pessoas que estão legalizando esses carros roubados. Se não tiver quem entregar, consequentemente nós vamos inibir o roubo e o furto de veículos. Pois é, redobre a atenção com o seu carro, porque depois dessa aí, como eu já disse, são tantas as oportunidades que somos lesados, como cidadão de bem somos lesados, e ainda tem mais essa para a gente conviver, com tantos roubos e furtos de carros, e logo depois eles são adulterados, tem quadrilha, tem um monte de gente envolvida nisso aí, é gente graúda, Ainda bem que a casa caiu. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos segunda-feira que vem. Grande abraço, até segunda, tchau, tchau.